Vamos lá. Outra coisa que as ondas podem fazer, e é uma das propriedades que faz com que nós reconheçamos ondas, tá? É a capacidade de interferir no trajeto de uma e outra, tá ok? Ou seja, quando duas ondas se encontram, elas interferem uma na outra. Professor, como assim? Eu vou dar o exemplo da corda, que é um exemplo muito simples, tá? Seguinte, imagine aqui que você tem uma corda esticada, presa a uma parede, e essa corda aqui, você vai produzir um pulso nela, tá? Um pulso de onda. Então você produz aqui o pulso. Eu não vou apagar aqui embaixo porque você está entendendo o que eu estou fazendo, tá bom? Então você produz aqui o pulso de onda. E esse pulso vai. Quando esse pulso bater aqui na parede, ele vai voltar com a fase invertida. Tá? Agora digamos que assim que esse pulso volta, você produz um outro pulso aqui do lado. Depois de um tempo, esses dois pulsos eles vão se encontrar, tá? A pergunta é, o que acontece quando esses dois pulsos se encontram? É o seguinte, esse fenômeno que vai acontecer, nós chamamos de interferência, tá? Então, vê só, quando eles dois se encontram, vai acontecer isso daqui, ó. Tá aqui a onda, tá vendo? Não? Então, mas ela tá aqui, cara. É porque é o seguinte, quando esse pulso, que tem uma amplitude A, encontrou esse outro pulso que eu fiz propositalmente com a mesma amplitude, eles se destroem. Nós chamamos isso de interferência destrutiva. Tá bom? Então, no momento exato do encontro, essa amplitude anula essa amplitude, tá? Professor, e depois as ondas simplesmente somem? Não, cara, a onda não some porque a onda carrega energia e a energia não se destrói de fato, né? Depois elas vão continuar cada uma na sua direção como se nada tivesse acontecido, tá bom? Então, basicamente esse processo aí de interferência, ele ocorre no momento em que as ondas se encontram, tá? Depois as ondas prosseguem seu caminho como se nada tivesse acontecido. Professor, peraí, se existe esse processo de interferência destrutiva, deve também haver um processo de interferência construtivo, ou seja, quando as duas estão na mesma fase, existe, tá? E a gente pode pegar esse exemplo, por exemplo, aqui com uma corda móvel. Imagine que você faz um pulso de onda aqui, e esse pulso vai nessa direção, tá? Quando ele bate aqui nessa argola, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai voltar. Só que ele vai voltar na mesma fase, tá? Ou seja, com a amplitude apontando para cima. Quando acontece isso, você imediatamente faz outro pulso de onda aqui nesse canto. Quando você faz isso, os dois pulsos estão na mesma fase. Professor, quando esses dois pulsos, que a gente vai facilitar a nossa vida aqui, possuem a mesma amplitude, quando eles se encontram, o que é que vai acontecer? Caras, é bem simples, ó. Quando os dois se encontrarem, eles vão produzir um pulso naquele instante 2 vezes maior. Ou seja, se esse cara é A e esse cara é A, a amplitude do meu novo pulso que vai se produzir no encontro delas vai ser 2A. Professor, e se esse cara fosse A e esse cara fosse 2A? Aí seria 3A, tá? Nós dizemos que quando ocorre isso, a interferência ela é dita construtiva, porque ela construiu uma nova onda maior. Tá bom? Então nós temos dois tipos de interferência, a construtiva e a destrutiva. Professor, e depois disso, o que é que elas fazem? Cara, depois disso, elas seguem seu caminho como se nada tivesse acontecido, tá? Aqui a argola. Tudo bem? Então, um dos problemas que nós temos de utilizar celulares em aviões, tá? Se você já andou de avião aí, geralmente se solicita que desligue, embora a gente já tenha tecnologia suficiente aí para que isso não aconteça. Porque o que acontece? Quando você está aqui com o celular, nós temos aqui o nosso avião que ele está em contato com a torre. Então a torre ela envia ondas eletromagnéticas, que são ondas de rádio, para se comunicar com o nosso avião, tá? O nosso celular, ele também envia ondas eletromagnéticas para se comunicar com os celulares de outras pessoas que estão. Tá claro, esse processo é um pouco mais complicado, ele vai para o satélite, volta, etc. Mas vamos supor que acontece desse jeito. Então, quando essas duas ondas aqui se encontram, o que é que vai acontecer? Uma interferência, tá? E se elas tiverem frequência do celular próxima da frequência da onda de rádio, elas vão interferir e podem interferir de forma destrutiva. Então pode haver perda de sinal. Então
Então, por isso que é muito perigoso você utilizar celulares em voos, porque você pode atrapalhar o piloto. Não é que o avião vai cair, tá? Mas você pode atrapalhar o piloto por conta da interferência que vai haver entre esses meios. Tudo bem? Então, ó, tanto as ondas na corda, como as ondas na água, como as ondas eletromagnéticas, elas sofrem processo de interferência. Tudo bem? É bem simples essa ideia.